Você já ficou com medo de fazer a escolha errada? Sabe, como se você não tivesse acertando a vontade de Deus? Como se tivesse uma escolha aqui, outra aqui, e você precisasse escolher e decifrar qual que é a vontade de Deus realmente e entender o que o Senhor quer para essa decisão. Bom, eu já me senti muito assim, sabe? Eu ultimamente tenho pensado muito sobre isso e já passei por várias decisões na minha vida e momentos em que eu fiquei me perguntando: o que será que Deus quer para esse momento, né? Qual será que é a vontade de Deus para minha vida? E muitas vezes eu me via sem saber para onde ir, sabe? Sem saber se eu seguia uma profissão tal, ou uma faculdade, ou um relacionamento, ou um ministério na igreja, ou alguma coisa, procurando saber o que Deus quer para aquele momento, né? E isso me travou bastante. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Eu creio que é algo que muitos de nós podemos estar passando, e eu digo muito como jovens cristãos também, né? Que eu creio que a maioria das pessoas que irão assistir esse vídeo serão jovens cristãos. Eu hoje tenho 19 anos e eu sou um estudante de teologia e tenho refletido bastante com relação a isso. Então a expressão a vontade de Deus, ela tem sido muito mal aplicada, né, aí ao longo dos últimos séculos, principalmente, né, num contexto da igreja evangélica mesmo e de superstições que a gente tem criado, né? Então, né, aquela coisa de Deus tem um plano perfeito para a sua vida, né? Deus tem um propósito perfeito para a sua vida. Quantas vezes a gente já não ouviu esse clichê, né? Ou às vezes a gente já não usou disso em evangelismos e para falar sobre o evangelho para alguém, de falar que Deus tem um plano perfeito para a vida da pessoa. E é um clichê, né? Ou às vezes a gente tem a compreensão de que se você errar, você vai cair no plano B de Deus, sabe? Como se Deus tivesse ali um plano B para sua vida caso você erre o plano A, que era o que ele queria realmente para você, caso você tropece, né, em algum momento. E aí você não vai viver a perfeita vontade de Deus para sua vida e o perfeito plano de Deus para sua vida, né? Ou até realmente a gente pensa, nossa, nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para nossa vida. A gente precisa saber se Deus quer que eu vá para X ou para Y, se Deus quer que eu trabalhe com X ou Y, né? E a gente fica muito nesse paradoxo, né, de descobrir qual que é a vontade de Deus de fato para nossa vida. Mas sabe qual é o problema disso? O problema é que não tem embasamento bíblico nenhum para fazer esse tipo de afirmação. A Bíblia nunca vai relatar que Deus possui uma vontade perfeita individualmente para cada um e cada detalhe na sua vida. E se você não conseguir atingir isso, você vai ficar no plano B ou você não vai viver a plenitude do que Deus de fato tinha de forma perfeita para cada detalhezinho da sua vida. A gente não tem embasamento bíblico. Na verdade, esse pensamento de buscar e buscar e buscar sempre uma vontade oculta de Deus se assemelha muito ao gnosticismo, que é, cara, uma seita ali dos primeiros séculos da igreja, que surgiu ali no finalzinho do primeiro século e foi se estendendo ali, né? E tem muito reflexo ainda do gnosticismo em algumas das crenças que a gente tem hoje, né? Então, esse tipo de coisa o gnosticismo pregava. Claro que eu não estou dizendo que isso é um gnosticismo moderno nem nada, mas é só uma reflexão que eu estava fazendo, porque de fato parece, né, se assemelha a algumas coisas. Para quem não sabe, uma das heresias do gnosticismo era dizer que a salvação ela vinha por um conhecimento oculto de Deus, por uma gnose, eles chamavam, né? Então, algo elevado que você precisava descobrir, um mistério que Deus revelava a poucas pessoas e de fato só essas pessoas poderiam ser salvas, porque era um conhecimento oculto, né? E isso se assemelha muito, inclusive, a essa prática que muitos de nós temos hoje, né? De buscar uma vontade de Deus oculta para a nossa vida, sendo que isso não possui nenhuma base bíblica, nenhuma, né? Na verdade, muito pelo contrário, isso gera muita culpa na gente, gera culpa, gera ansiedade também, e ansiedade também é um pecado, né? A ansiedade também é um pecado, no sentido de que talvez a gente não esteja confiando tanto em Deus para o dia de amanhã, né? Talvez a gente não esteja com uma confiança realmente no Senhor para a próxima semana, ou para o próximo ano, ou para as próximas décadas da nossa vida, né? Mas, de fato, a gente precisa pensar em como esse tipo de crença tem nos afetado também. Então eu queria
quebrar esse tipo de crença com você, de que existe uma vontade de Deus oculta para sua vida. Querido, não existe. Não existe. Deus não tem um plano perfeito, cada detalhe, e se você precisa adivinhar isso. Mas a gente precisa confiar na soberania de Deus nas nossas vidas e a soberania de Deus no curso da história também. Ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. E isso é confiar no Senhor. Agora, qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, na verdade, ela já foi revelada. Então ela não está oculta, pessoal. A vontade de Deus já foi revelada, né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, João vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Arthur, mas isso tem a ver com o que tu está falando? O contexto ali está dizendo. Eu sou muito crítico com teologia e com a análise da Bíblia, e de fato a aplicação desse versículo é correta nesse sentido, porque João aqui ele estava combatendo diretamente ao gnosticismo que estava surgindo nessa época. Tá? Então ele estava combatendo diretamente as ideias gnósticas que estavam começando a se desenvolver no meio da igreja, e essa carta ele combate muito isso, né? Ao longo ali do primeiro capítulo ele faz um combate extenso a isso, e aqui ele está relatando sobre isso também. Então Deus é luz, nele não há treva alguma. Então eu creio que muito que João quer dizer é que não existe algo que a gente precise procurar mais, meu Deus, eu preciso descobrir acerca da salvação e o que Deus quer a mais de mim. Não, o Senhor ele revelou isso nas Escrituras. A palavra dele é a revelação. E a revelação, até falando de salvação mesmo, né, da ideia gnóstica de salvação, a revelação foi completa em Cristo. Então Cristo é a revelação de Deus. Ele revela a justiça de Deus, que é onde a gente precisa realmente se ancorar nessa verdade. Está revelado, não tem mais nada oculto, né? As coisas que são mistério, as coisas que são ocultas, são do interesse do Senhor, são coisas ocultas para Ele. E com certeza o Senhor ele não nos cobraria de algo que a gente não pode descobrir, né? Então até anotei aqui que Deus ele seria mal se ele nos cobrasse de algo que nós não podemos descobrir. Então como é que Deus ele nos cobraria? Qual seria a justiça de Deus se ele nos cobrasse ter uma vida, seguir escolhas que de fato ele não revelou isso, né? Então o que está revelado é o que a gente precisa se atentar, né? Então Deus ele quer que nós conheçamos ele. Essa é a vontade de Deus. Sabe, Deus ele não vai necessariamente, não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas ele não vai necessariamente dizer para você, não, vá para a faculdade X, vá para a faculdade Y. Ou ele não vai dizer assim, ó, eu quero que você vá para a X e não vá para a Y. E aí você fica tendo que escolher, né? Não é assim. Por quê? Porque às vezes o Senhor não vai falar, às vezes ele não vai dar uma direção específica. Então às vezes você vai olhar para a faculdade X e para a faculdade Y, e você vai para Y com um peso na consciência. Ai, será que Deus queria na verdade que eu escolhesse a X? Não, o Senhor quer que você conheça Ele e haja como um filho de Deus, seja na faculdade X, seja na faculdade Y. Que você viva o reino de Deus na faculdade X ou na faculdade Y. Então, o Senhor, Ele quer que nós conheçamos Ele. E como nós vamos conhecer a Deus, né? Nós precisamos conhecer o Senhor por meio da palavra dele. Nós precisamos ler e estudar a Bíblia. Porque isso, de fato, é uma palavra certeira. Isso é o que a gente tem certeza que Deus inspirou. Isso é o que a gente tem certeza que é a vontade de Deus, que é a palavra dele. Então, como que a gente está querendo descobrir uma vontade a mais de Deus se a gente não sabe nem a vontade que já foi plenamente revelada nas Escrituras? Às vezes a gente nunca leu, a gente não estudou, a gente faz uma leitura devocional ali de um capítulo completamente superficial e a gente não entende o enredo todo da vontade, da história que a Bíblia conta, né? Então, nós precisamos entender aquilo que Deus revelou com toda certeza, que é a sua palavra. Então, diante dessas coisas, como que a gente vai viver, né? Agora que a gente sabe que a vontade de Deus de fato é que a gente conheça Ele, viva pela palavra, né? Ai, meu Deus, eu não tenho que descobrir para onde eu vou, para qual lado. Busque a direção do Senhor, mas se Ele não der, a direção dele é uma. Viva com obediência e busque sabedoria. Então você precisa parar de buscar essa questão mística da coisa, de que vai, meu Deus, existir algo além
dos meus conhecimentos para buscar. Para de buscar esse misticismo e procura estudar a palavra. Aqui, ó, procura estudar o que está aqui. Procura conhecer a vontade de Deus que está revelada aqui. Olha a grossura desse livro, ó. Cara, tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. Então, de fato, busque conhecer o Senhor pela palavra dele, e a vontade de Deus é que você viva com obediência aos estatutos do Senhor que estão descritos na palavra. É que você viva com obediência à vontade dele que já foi revelada. E durante essa caminhada que você busque sabedoria, né? O Senhor ele nos dá vários exemplos de sabedoria. Os escritos bíblicos eles são ricos em sabedoria. Leia Provérbios, medita em Provérbios, conheça, estuda profundamente o livro de Provérbios, estude profundamente o livro de Tiago. Então, procure realmente entender e buscar sabedoria para a sua vida, né? Porque aí o Senhor ele não vai querer filhos que fiquem perdidos nas suas decisões, mas eu tenho certeza que o Senhor se agrada de filhos que aprendem da palavra dele e agem com sabedoria. Então o Senhor ele não está buscando para que você escolha, descubra a vontade específica dele, se é o trabalho A ou o trabalho B, mas ele te dá uma direção, ele te dá uma direção aqui para que você tenha sabedoria para escolher o melhor e viver o reino de Deus aonde você estiver e dentro de qualquer escolha que você tomar. Então, bom, é essa a reflexão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um gostei aí, deixa um like para me ajudar. Não custa nada, né? Se inscreve aí no canal. Eu acho que eu vou trazer mais alguns vídeos nessa pegada. E, bom, o campo dos comentários aí é um campo, um espaço para diálogo aberto. Então, comenta aí o que você achou, comenta a sua opinião, eu quero te ouvir também, eu quero entender o que vocês acham, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso e também o relato de vocês, né? Como vocês têm tratado com esse tema da vontade de Deus ao longo dos anos. E é isso, pessoal. Até mais.